Módulo teórico. Origem e cultura na acessibilidade. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias, e estamos aqui continuando o nosso módulo teórico. Agora a gente vai contar um pouquinho sobre as possibilidades de inclusão do contador de história, tanto para os nossos públicos não vidente, quanto aqueles que são surdos. E nós estamos aqui com o Virgílio Soares, ele é tradutor de Libras, principalmente no contexto artístico. Olá, Clarissa, tudo bem? Meu nome é Virgílio, eu sou tradutor de Libras já há alguns anos, desde 93, na verdade, e trabalho com tradução artística, né, com tradução de teatro, tradução de música, e enfim, tenho mestrado em estudos da tradução pela Universidade de Brasília, buscando uma tradução poética, para que a acessibilidade não aconteça de uma forma meramente informacional, mas que essa estética ela seja passada, né, para os surdos, para o público surdo. Legal. E como é que a gente pode falar um pouco sobre essa origem da contação de histórias dentro dessa comunidade dos surdos? Bom, primeiro aí temos que falar um pouco da língua de sinais, né? Há uma máxima que diz que onde tem dois surdos, há língua de sinais. Então, os surdos vieram contando as suas histórias desde sempre, né? Se reunindo enquanto minoria linguística em todos os lugares que eles estiveram, em todos os espaços que ocuparam. E a língua de sinais também, até hoje, é considerada ainda uma língua ágrafa, né? Há tentativas de sistematização da escrita de língua de sinais, tem o Signwrite, tem outras escritas, mas ainda nenhuma oficializada, legalizada, enfim. E uma das formas de fazer essa contação ser difundida de uma forma mais eficiente foi a partir das plataformas, né, das mídias digitais. Inicialmente com DVDs e agora com os sites que podem receber os vídeos, enfim. Então, pensando a origem da contação de histórias como um todo, né? Que os nossos ancestrais, eles se reuniam em volta da fogueira e esse senso de comunidade que tem com a contação de histórias, então ele tem tudo a ver também com esse senso de comunidade da comunidade surda. Você acha que tem a ver essa ideia? Super, super. Os surdos, eles precisavam contar, né? E a forma da riqueza, né? A própria literatura surda, ela se dá a partir desse sistema de contação, passando dos mais velhos para os mais novos. E aí os surdos, eles sempre tiveram em diversos espaços, em diversas cidades, os seus pontos de encontro, sejam num determinado espaço, num shopping, antes disso em praças das cidades, enfim, sempre havia um lugar onde uma vez na semana ou duas vezes na semana todos os surdos iam para se encontrar. Imagina, eles não tinham telefone, né, não podiam utilizar telefone, o WhatsApp não existia nessa época, e a maneira de encontrar é ter um dia marcado, um horário marcado, e todos irem para lá, e aí a partir disso se comunicarem. Também nas associações de surdos, mas isso já muito tempo depois. Agora é interessante pensar, a contação de histórias, ela, como, assim, por exemplo, para um público que ele é não vidente, né? Ele se baseia principalmente na oralidade. Então, contar as histórias com esse máximo de detalhe, dando essa variação vocal, eu consigo contar e atingir essa comunidade. Como que é, então, essa contação de histórias para esse público surdo? Aí a gente vai adaptar um pouco o conceito de oralidade nesse sentido, né, do oral enquanto não escrito, né? Mas o público surdo não usa vocalização para contar, é a partir da língua de sinais. Então, há uma estrutura muito específica para fazer essa contação, né? Há uma incorporação dos personagens, então há um jeito de sinalizar. E aí tem alguns parâmetros que a língua de sinais
mostra, alguns estudiosos falam em classificadores, a professora Ana Regina Campelo trabalha com o conceito de descrição imagética, e aí, por exemplo, para transformar um determinado espaço, ela utiliza isso aqui, e aí, por exemplo, uma pessoa passa, vem andando aqui, ou vem andando aqui, e a partir disso você consegue ter mais ou menos uma transferência situacional de um determinado espaço. Ou você tem uma incorporação, e aí, por exemplo, como está bem específico na tese dela, tem um urso grandão e ele anda assim. E aí, tipo, esses detalhes, essas minúcias fazem com que a língua de sinais ela fique enriquecida, né? E aí a criança surda e os adultos, enfim, conseguem vibrar com aquilo, ao invés de ser só tipo, veio o urso, brabo. Legal. Então tem toda uma transformação do corpo mesmo. O corpo Sim. como um todo conta a história, né? Existe uma corporeidade que precisa ser trabalhada, né? Pensando nas especificidades de cada história, né? Cada história tem um modus de expressar esse corpo. Uma velhinha, e aí cada personagem também, né? Um velhinho cansado, uma menina toda serelepe, enfim, cada um tem essa especificidade que é mostrada. Além disso, a própria descrição do cenário, que às vezes pode estar exposto atrás, quando tem mais recurso, pode acontecer, mas eu posso dizer que tem uma árvore aqui, e aí o menino foi subindo e escalou a árvore. Ou chegou aqui perto e escalou a árvore. E aí... Então, pensando nessa contação de histórias, na verdade, o corpo inteiro está envolvido nessa contação, né? Sim, sim. Toda vez que eu preciso contar, eu preciso me aproximar de um determinado personagem para especificar, né? E aí tem que ter bastante conhecimento da língua, sendo ouvinte ou sendo surdo, né? Não é porque é surdo que é um exímio contador de história. Assim como nem todos os falantes de língua portuguesa contam bem histórias, e a gente sabe muito bem disso, né? Então, com essas técnicas, a observação desses detalhes também linguísticos fazem com que tenhamos recursos para utilizar uma determinada organização espacial e imprimir vários significados e vários sentidos para o público, para a plateia. Pensando também na cultura dos não videntes, esse cuidado com a voz é muito importante na contação de histórias. Ter essa minúcia, essa consciência de envolver toda essa atmosfera na história quando você está contando. Inclusive, esses sons dos animais, uma descrição um pouco mais completa do cenário, enfim. Na verdade, esse se torna, então, a voz o recurso para essa contação. Agora, pensando um pouquinho na origem, como que começou essa sistematização? Aí temos que agradecer ao Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, né, que começou um trabalho bem eficaz e especificamente com dois grandes surdos, o Nelson Pimenta, que esse é o sinal, e a Heloísa Grippi, que aí eles começaram a fazer várias gravações, várias filmagens em DVD de contações de história. Primeiro dos contos de fada, enfim, da Chapeuzinho Vermelho e também da Tartaruga e do Coelho. E aí foram fazendo várias contações em língua de sinais, e isso deu uma possibilidade para toda a comunidade ter mais riqueza na sinalização. Então isso teve uma difusão muito grande. O Nelson, especificamente no Brasil, ele foi um grande expoente, além de ser formado em cinema, ele fez um curso de teatro na Universidade de Gallaudet, que é uma universidade de surdos, né? E aí teve possibilidade de trazer muitas técnicas para aqui, para o Brasil. Hoje ele já faz doutorado lá na UFSC, enfim. Legal. E assim, pensando isso para a comunidade não vidente, na verdade a origem da contação de histórias, ela é de uma comunidade oral. Então, na verdade, era muito
voltada para esse público. A contação de histórias da sua origem na verdade, ela é falada e depois a ideia do corpo e o que a gente conhece hoje que foi surgindo com os tempos. Então, é isso. Se você curtiu esse vídeo com as várias possibilidades de contar a história, deixa o seu like, curte e compartilha. Eu sou Clarissa Portugal, contadora de histórias, e esse é Virgílio Soares, tradutor em Libras.